bom dia para você que está conectado conosco a partir de agora, nesta live do Facebook. Nós aqui no perfil do Diário Goiás, comigo, Vacil Oliveira. Como é que você está, cidadão? Tudo bem? Isso aí, né? Tá joia. Na luta, na labuta. O nosso convidado de hoje é o reitor eleito da Universidade Federal de Goiás, professor Erivaldo Madureira, que vai assumir uma instituição numa grave crise financeira. Já apontou o atual reitor Orlando Amaral em diálogo conosco. Inclusive, o ano passado ele reclamava que a PEC dos teto dos gastos iria congelar a ciência do país, e congelou mesmo, a princípio, porque reduziu drasticamente o volume de recursos. O MEC autorizou a execução de apenas 56 milhões de reais esse ano do orçamento de 80 milhões, ou seja, há um contingenciamento grave na UFG. Qual o futuro da UFG na gestão de Erivaldo Madureira diante dessa crise? Bom dia, senhor. Bom dia, Altair. Bom dia, Vacil. Uma satisfação estar com vocês aqui nesse espaço para a gente discutir um pouquinho sobre o futuro da universidade. Altair, acho que o quadro talvez esteja entre os piores da história da universidade, como você já salientou. A universidade cresceu, a universidade pratica uma inclusão cada vez maior de pessoas nos programas de cotas e tudo mais, e é claro que os custos da universidade se elevam, né? Esses estudantes chegam aqui e não têm a menor condição de se manter. Então, só o recurso gasto com assistência estudantil, ele é um recurso muito significativo, e esses cortes tendem a inviabilizar o funcionamento da universidade. Nós teremos que discutir, né, mobilizar a Andifes, mobilizar a sociedade para tomar conhecimento do que está acontecendo, do que está sendo feito com a ciência e com a educação brasileira, que, por sinal, é a única alternativa para a gente construir um país melhor. A sua gestão anterior foi muito exitosa, muito elogiada. Isso certamente foi a principal credencial para você voltar agora. Agora, tem a expectativa de que você repita o que foi feito. Só que os governos são diferentes, a situação econômica do país é diferente, há a visão de que o governo anterior ainda investia na escola pública federal e o atual governo faz o contrário. Essa expectativa criada na sua volta, você acha que ela pode ser cumprida? Ou você tem receio de não conseguir atingir êxitos como na gestão anterior? Acho que a comunidade universitária, as pessoas estão preparadas. E também, durante a nossa campanha, a gente tomou cuidado de não criar nenhum tipo de ilusão na comunidade universitária, né? Os números que o Altair traz de cortes aí de quase 50% dos recursos já mostram a dificuldade que teremos. Mas eu não vejo que isso seja motivo para a gente deixar de lutar, deixar de buscar alternativas. Como eu disse, é preciso que a universidade dê visibilidade para aquilo que ela faz, aquilo que ela pode fazer, e a gente precisa convencer os governos de que é um equívoco, né, fazer isso com um patrimônio que foi construído com tanta dificuldade, né? Essas 63 universidades hoje no país fazem um diferencial, não só na formação, mas na produção do conhecimento. E é preciso sempre sensibilizar. E é preciso ter criatividade, buscar parcerias, aproximar dos governos estaduais, municipais, aproximar da iniciativa privada, aproximar da sociedade, que talvez a gente consiga enfrentar toda essa crise. Mas nós não podemos, em momento nenhum, eximir o governo federal da responsabilidade de financiamento da educação. É impossível administrar a universidade, e eu sei que o professor Orlando faz o melhor que ele pode, né? E a gente tem conversado, e ele já disse que algumas contas públicas não poderão ser pagas durante o ano, né? E que obras, inclusive, serão paralisadas, como ampliar o campus de Aparecida de Goiânia. É um campus, né, que foi pactuado lá em 2011, né, um projeto arrojado que contou com um empenho muito forte do ex-prefeito de Aparecida, do Maguito. A gente conseguiu fazer um projeto super arrojado, um campus voltado para as engenharias, e hoje a universidade funciona nas instalações da Universidade Estadual de Goiás. O nosso prédio está lá ainda
em continuidade, mas, como o Orlando disse, com a perspectiva de paralisar a qualquer momento por falta de recursos. Isso, pensa o retrocesso que isso significa para a Aparecida e para o Estado de Goiás e para esses estudantes que estão com a perspectiva de fazer engenharia numa universidade federal. Os estudantes que já estão lá estão provisoriamente numa sede da UEG, né, inclusive. Exatamente. Eles têm a expectativa de ir para a sua sede definitiva. Para o estudante isso faz diferença, não faz? Faz toda a diferença. A gente tem um projeto, como eu disse, bastante arrojado, um edifício que abriga as engenharias, mais o curso de Geologia, que é um curso, diga-se de passagem, né, o primeiro curso de Geologia do estado de Goiás, é o curso da UFG, que funciona lá em Aparecida e que já está em andamento e com uma perspectiva muito favorável em relação ao quadro de professores, ao corpo de estudantes, mas com essa ameaça, né, de funcionamento em condições inadequadas em função de corte desses recursos. Agora, reitor, professor Eduardo, né, futuro reitor da Universidade Federal de Goiás, quando a perspectiva hoje da educação, no ponto de vista de cortes, ela se estende para o ano que vem, na continuidade do governo Temer, e com essa lei aí que estabelece o PEC do teto dos gastos, os outros anos também serão dificuldade. Essa lei, de certa forma, é uma das questões, é uma das que mais vai ser debatida na eleição de 2018? Eu acho que assim, a população brasileira e as pessoas, de maneira geral, não se deram conta da gravidade do que foi a emenda constitucional 95. Né? Nenhum país no mundo fez um experimento desse tipo que está sendo feito no Brasil. Congelar os gastos públicos por 20 anos, apenas corrigindo a inflação. E assim, eu vou explorar um dado aqui, Otário, que eu acho que é contundente. O Brasil tem hoje um dos piores índices de matrículas na educação superior de todo o mundo. Né? Nós temos apenas 17% dos jovens de 18 a 24 anos em instituições de ensino superior. Eu estou falando aí sistema público e privado, tudo junto. Né? Enquanto na Coreia, né, um exemplo que há 50 anos era exatamente igual ao Brasil, nós temos mais de 80% desses jovens. Né? E isso faz toda a diferença, né, na sociedade do conhecimento, né, em tudo isso que a gente vê de avanço tecnológico. Nós estamos estrangulando e matando a perspectiva de país com isso. A expansão desse sistema com mais vagas na rede pública inexiste. Só na área privada. Só na área privada, mas mesmo na área privada, vamos imaginar que se nós fizermos também um levantamento das famílias brasileiras em termos de renda, vai ser fácil concluir que aquelas famílias que podem colocar os seus filhos na educação superior já colocaram. Da agora para frente, ou é ensino público, ou é FIES, ou é ProUni. Com os gastos públicos congelados, esses instrumentos também serão atingidos. Então, nós estamos condenando o Brasil ao não crescimento científico, e isso é enterrar a nação. E as universidades vão ficar cada vez mais difícil de acesso para quem tem menos dinheiro. Claro, a gente tem uma política de cotas, Vacil, que reserva 50% das vagas. Não adianta a gente colocar essas pessoas para dentro. Essas pessoas entram, se elas não têm restaurante universitário, aí nós estamos falando de custeio. Se elas não têm moradia estudantil, aí nós estamos falando de capital, né, que é para construir mais casas estudantes, de custeio. Se elas não têm auxílio para locomoção, né, os alunos chegam na universidade, eles não conseguem chegar de Aparecida até o campus da universidade, porque não tem dinheiro, mesmo que ele tenha uma cota estudo de graça numa boa universidade. Então, os recursos para assistência estudantil são fundamentais, né? Então, não adianta uma política de inclusão, porque vai ser inclusão e daí 15 dias após a inclusão, esse aluno vai abandonar porque não tem dinheiro. Vai ser de exclusão. De exclusão. E frustra toda a perspectiva de uma família, de muitas pessoas. Então, é preciso tratar esse tema com muita seriedade. Agora, a UFG ficou aí no ranking, na posição 51ª do ranking sul-americano, né, recentemente. Sim, esse ranking do New York Times, né,
foi um ranking, considerando a América Latina, a Universidade Federal de Goiás tem subido posições e assim, ó, Já vários. esteve mais de acima da centésima, né? Sim. E eu soube, né, eu não estou acompanhando isso nos detalhes, mas que muitos indicadores da universidade não foram considerados de forma adequada por não estar tão disponíveis. Provavelmente a nossa posição é melhor do que essa que apareceu ainda, e isso é uma questão a ser trabalhada. Você veja, com todas as dificuldades, a universidade ainda cresce. Agora, com essa restrição de recursos, a qualidade e o ranqueamento da UFG estaria compromissado? Sem dúvida. E às vezes as pessoas têm uma ilusão, e acho que essa oportunidade que vocês nos dão aqui é excelente para comentar sobre isso. Às vezes as pessoas pensam que o modelo norte-americano, onde a iniciativa privada tem uma participação mais forte no financiamento da universidade, seria uma solução para resolver essas questões. Isso não é absolutamente verdade, porque a universidade já tem parcerias com empresas e pode crescer. Mas esse crescimento ele vai se concentrar em algumas áreas do conhecimento. Outras áreas não vão receber. Então, assim, é preciso que os recursos venham para o financiamento. Não adianta a gente ter um laboratório de ponta que dialoga com a iniciativa privada e que faz pesquisa de ponta se a universidade não tem dinheiro para pagar energia, né? Esse o fato que nós estamos vivendo. Então, esse básico para o funcionamento da universidade, que seria assistência estudantil, os serviços terceirizados e as contas públicas, tem que ser um pacote administrado e bancado pelo governo federal. O resto a gente consegue até correr atrás e buscar recursos. Mas sem o básico, o que você falou pode vir a ser verdade. Nós vamos lutar para que isso não aconteça. Agora, você assume no início do ano que vem? É em janeiro. Janeiro. Como é que é o procedimento? Agora tem que ser confirmado? É uma nomeação? Como é que é? O processo que já foi encerrado é a consulta à comunidade universitária. Agora, no dia 18... Que é a eleição. É a consulta que a gente... foi a eleição que eu participei, que o resultado saiu dia 29 de junho. Agora, no dia 18 de agosto, é feita a eleição no Conselho Universitário, onde é formada uma lista tríplice, né? E essa lista tríplice vai para Brasília, e lá em Brasília o ministro faz a nomeação, normalmente, do primeiro dessa lista. Acho que não teremos problemas, até porque as outras candidaturas que participaram da consulta não se colocaram como candidaturas nessa reunião do Consune que acontece no dia 18. Então, pode ser que você seja o único, então. Pode, mas é necessário se compor uma lista tríplice de qualquer forma, mas Mas esse presidente que não nomeia nem sempre o primeiro, pode ser que ele mude isso daí. Eu acho que não há ambiente para isso nas universidades. É diferente. É um pouco diferente, né? Nós tivemos agora alguns casos, no passado já ocorreu, Vacil, mas no passado também, quando ocorreu isso, a consulta, os participantes da consulta se submetiam também ao processo no Conselho. E aqui em Goiás a gente criou uma tradição e um código de ética, vamos dizer assim, em que os derrotados na consulta não se submetem à eleição no Conselho Universitário. Então, não acredito que a gente tenha ambiente para qualquer tipo de problema dessa natureza. Mas, em tempos atuais, é preciso... Claro, a gente vai acompanhar e de toda forma, mas não há ambiente para isso, um pouco diferente do que acontecia no passado. A situação o fato do senhor já ter filiação partidária, isso seria algo prejudicial a isso? Ou que poderia influenciar nisso? Eu acredito que não. Inclusive, já foram nomeados reitores nesse período agora, ligados a diferentes partidos, aliados ou não ao governo. Esse é um ponto que eu vou abordar, e isso já é uma coisa que eu já até conversei em outros veículos. Eu devo me desligar do Partido dos Trabalhadores, não por essa razão de nomeação, mas por entender que as questões da universidade são questões, por natureza, suprapartidárias, e é preciso que a gente tenha essa independência para discutir, para debater, para reivindicar, para discordar, né, eventualmente das posições do governo, e quando você está vinculado a um partido, você fica muito marcado. Então, eu penso que o cargo de reitor, entendo assim, é uma coisa de fórum íntimo, muitos reitores têm vinculação partidária, mas eu não entendo que isso seja
uma boa medida para tratar das questões de uma instituição que é, por natureza, suprapartidária, plural e precisa ser assim. Com o Ministério da Educação, com o governo, de uma forma geral, o senhor tem contato, tem mantido conversa depois dessa eleição? Como eu participei por um tempo, por 10 meses, no final do governo Dilma e na transição para o governo Temer, no Ministério da Ciência e Tecnologia, hoje Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, eu tenho um bom trânsito com os diferentes secretários desse ministério, tenho um bom trânsito no MEC, já que segundo e terceiro escalão são as mesmas pessoas, né? E assim, eu tenho um trânsito bastante bom com toda a nossa bancada, com os políticos do estado de Goiás. Então, acho que dá para a gente construir uma grande frente. Mas a ambição nossa, Vacilo e Altair, é um pouco maior. Acho que a gente precisa, a partir das universidades federais, que são 63 hoje, e dos institutos federais, que são 38, se você reúne esses dois tipos de entidades, nós temos aí praticamente 1.000 municípios brasileiros, né? E um contingente aí de mais de 2 milhões de estudantes, quase 200 mil professores. A gente precisa mostrar o que esse tipo de instituição faz para o nosso país. Então, criar uma grande frente nacional em defesa das instituições públicas é uma ambição que a gente tem. A gente quer criar um ambiente para isso, juntamente com outros reitores de institutos e de universidades. Para o reitor eleito da Universidade Federal de Goiás, Edivaldo Madureira, nosso entrevistado hoje aqui no Diário de Goiás, temos aí outras questões que envolvem parcerias e, ao mesmo tempo, expansões. No caso das expansões ou divisões, parece que está emperrada a Universidade Federal de Catalão de Jataí. Olha, as últimas notícias que eu tenho, Altair, é que teve um problema numa comissão de orçamento, mas houve um trabalho aí da bancada goiana e esses projetos, né, são 5 projetos, na verdade são 2 de Goiás, mas tem um do Tocantins, um do Mato Grosso e um do Piauí. Esses 5 projetos devem ir para plenário. E eu imagino que em plenário, acho que é bom esclarecer para o nosso ouvinte, para o nosso internauta que essas universidades estão sendo criadas, na verdade, com muito pouco, porque elas já estão praticamente prontas. Tanto Jataí quanto Catalão são regionais da UFG hoje, que tem 25 cursos, né? Em Jataí já tem o curso de medicina em pleno funcionamento, Catalão já está aprovado, já tem mestrados, já tem doutorados, estão absolutamente maduras. Esses projetos de emancipação, eles criam apenas os cargos de direção, de reitor, de pró-reitor, de diretores, e fazem um aporte de um quantitativo pequeno de técnicos administrativos. Ou seja, onde eu estou querendo chegar? Nenhum governo em sã consciência vai deixar de entrar para a história do país e criar 5 universidades com um impacto orçamentário muito pequeno, né? Então, quando isso chegar na mesa do presidente, ele vai celebrar, inclusive, essa criação, porque o trabalho todo já foi feito no passado. Estamos agora só construindo uma coisa que já estava madura. Ou seja, ele tem o mérito de colocar a assinatura no decreto. No decreto é que já o trabalho praticamente todo feito. É claro que são novos desafios virão, são 2 instituições novas, que serão instituições pequenas dentro do contexto das universidades, mas eu tenho certeza que nós daremos os braços com essas 2 nossas filhas, né? E constituiremos um sistema federal. Só lembrando também o internauta, né? O nosso vizinho, o estado de Minas Gerais, tem 11 universidades federais, né? E nenhuma comparação de Goiás com Minas é 11 vezes maior do que Goiás, em número de habitantes, em economia, para ter uma relação... Tem um item. Qual é o item? É o item gostar de queijo. Ah, sim. Isso sim. Mas se bem que os goianos são todos descendentes de mineiro, também são bem chegados no queijo. Eu sou mineiro, viu? Então, sou mineiro goiano, na verdade. Como dizia o Tancredo Neves, não sei se sou goiano em Minas ou mineiro em Goiás. Essa foi... a frase mais malandra que foi malandra. alguém poderia. E Goiás sempre foi muito generoso com os mineiros, né? Inclusive
deu aqui espaço para o Juscelino Kubitschek ser senador. Exatamente. Foi uma grande Uma contribuição sintonia, histórica. né? Agora, Embora haja uma grande diferença, né? Eles gostam mais de pamonha de doce, não é pamonha de sal. exatamente. Nós Vamos fizemos deixar a isso inovação da pamonha, né, Marcelo? Porque pamonha é de sal. Melhorando, né? Claro. Olha só, eu gosto da pamonha de doce. Tá vendo? Mineiro. Mineiro. Então, sobre parcerias, como dizia, né? Parcerias e expansões, o senhor disse agora há pouco parcerias com empresas. Agora o Estado de Goiás está com projetos de inovação, financiamentos de quase 28 milhões, 26, 28 milhões para a área da inovação. A UFG está nesse campo dessas parcerias também, de certa forma, pode ter participação nesses recursos? Sim. Inclusive tem um edital para apoio a parques tecnológicos. Eu estou auxiliando o professor Orlando nesse momento no Parque Tecnológico Samambaia e nós estamos com o nosso projeto já sendo preparado para submeter ao edital de Parque Tecnológico. Acho que esse é um caminho sem volta. Nós precisamos aproveitar o potencial que as universidades geram de conhecimento e transformar isso em tecnologia, aproveitar essa garotada toda que está conosco, né? Você está com um estudante nosso de engenharia de computação aqui nos bastidores, ele está no controle aqui. Exato. Mas aproveitar essa meninada aí, o que eles podem fazer e criar as startups e criar um ambiente onde nasçam empresas e soluções para o nosso dia a dia. E acho que o ambiente favorável para isso é governo, sociedade e universidade. Ao fazer o planejamento para sua gestão, o senhor já estabeleceu as prioridades? Sim. Bom, a prioridade a principal delas é garantir um financiamento adequado para a universidade. Esse vai ser o desafio dos 4 anos de gestão, como conseguir chegar ao fim do ano com a universidade formando funcionando na sua plenitude, né? E as contas em dia. Mas, assim, nós temos muitos desafios, Altair, a universidade cresceu muito, né? E a gente precisa de uma reestruturação interna. E essa reestruturação está sendo pensada. Nós estamos propondo a criação de uma pró-reitoria de gestão de pessoas, onde a gente vai lidar com a nossa maior força, né? Você pensa bem, a universidade tem 2.500 professores, são 2.000 doutores. Uma conta simples, eu diria para você que aproximadamente metade dos doutores do estado de Goiás estão dentro da UFG. A gente tem que colocar esse potencial a serviço da sociedade. Então, nossa prioridade é essa, dialogar permanentemente com a sociedade. E daí eu sei que virão muitas soluções, mas para isso a gente precisa de mecanismos internos. Então, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a questão da tomada de decisão a partir do planejamento, a área de tecnologia de informação e comunicação precisa ser muito fortalecida. Então, tem algumas áreas que são estratégicas que a gente deve priorizar. E eu vou usar esse segundo semestre para dialogar. Agora a universidade é uma só, não tem disputa mais, não tem 4 chapas, é só uma gestão que vai assumir. E a gente quer chegar com um plano de gestão em janeiro que reflita a demanda e a expectativa dessa comunidade. A universidade tem uma produção intelectual muito grande, né? E essa produção muitas vezes fica ali estocada, fica bibliotecada, mas a comunidade acaba não tendo acesso, ou por desinteresse, ou por falta de informação. Ou seja, não há esse encontro de produção intelectual, de necessidade de pensamento, de ideias, de discussões, muitas vezes. Ou até que há, mas é muito pequeno, pode ser maior. Não pode e isso vacilou em todas as áreas, na área das humanidades, na área da saúde, na área das tecnologias mais aplicadas. Temos boas iniciativas. Isso decorre de fatos históricos que não cabe a gente discutir aqui, mas cabe a gente entender, né? A própria política do Brasil, a política industrial, ela foi divorciada da política científica. E essa separação, lá feita nos anos 50, 60, se repercute até hoje. Mas há um caminho, uma tentativa, tanto lá da iniciativa privada, e eu quero aqui reconhecer que a iniciativa privada tem feito esforços, quanto do lado da universidade. Mas quebrar toda essa inércia, toda essa história é tarefa difícil. Mas aí nós precisamos de vocês, né? Abrir espaço para a gente. Né? Tem algumas pesquisas na universidade muito interessantes na área de química, de física, de agronomia, e a gente, quem sabe, aproximar mais de vocês. Tem um curso que eu divulguei outro dia no meu blog, muito bom, viu, Vacilo?
como fazer cerveja Né? artesanal. Ué, tá aí. É assim, eu achei interessante, né? Acho que tem muita gente querendo fazer isso. Se precisar de informações sobre o curso de como fazer cachaça, nós temos um campus avançado de São Miguel do Passa Quatro. Então, bons mestres lá. Mas recentemente divulguei também uma pesquisa feita por um professor mostrando a gravidade dos alimentos industrializados na área de sucos. Não me recordo aqui o nome, mas eu divulguei. A universidade tem muitas contribuições. Eu discordo do Vacil quando ele diz que parece que está escondido. Há muitos trabalhos junto à comunidade. Há muitas pesquisas junto à comunidade, há muita extensão, não só aqui, mas pelo interior também. Talvez precisasse aparecer mais. É isso. Acho que as duas coisas têm um pouco de verdade. Assim, dá mais visibilidade e é possível fazer mais também. Se a gente aproveitar bem o nosso potencial humano, nas 3 categorias, professores, técnicos administrativos e os estudantes, com certeza a gente pode fazer mais. O fato é o seguinte, tem uma produção muito grande e ela está lá. Existe uma demanda da sociedade por isso, por esse tipo de ideias, de pensamento, de iniciativa, de pesquisa e tudo mais. Acho que a gente faz pouco. Talvez seja uma grande saída, uma iniciativa, juntar as duas pontas. Essa é a ideia. Veja na nossa área de comunicação, quantos trabalhos de mestrado, quantas teses de mestrado, doutorado, na área de política, que a gente discute muito aqui, quantas pessoas que poderiam participar do debate e acabam não participando e tudo mais. E não exima a nossa responsabilidade, a minha. Também de buscar, né? Acho que tem essa de ir atrás e tem a de lá também de oferecer. E se você olhar, Vacil, a gente vê culturalmente, muitas vezes o próprio município, o próprio estado, vai buscar alternativas de soluções para os problemas fora. Exato. Mas a gente tem mudado isso. Eu vou dar um exemplo aqui que para mim é muito marcante, né? Hoje quem está fazendo o plano diretor da região metropolitana de Goiânia é o UFG. Exato. Vilmar Rocha comentou isso conosco aqui numa entrevista. É o UFG. E agora, ontem eu estive conversando com o Vilmar Rocha e ele já tem outros projetos que ele quer a parceria da UFG. Né? Esses dias eu procurei o presidente de Saneago, o Jales, né? Até pela ligação, muita proximidade com ele, e falei, olha, tem uma questão que sempre incomoda a gente nessa época do ano, que é a questão daquele mau cheiro que ali no Goiânia 2, naquela região do Jaó, e aí sempre tem aquela discussão, é das indústrias, é da estação de tratamento de esgoto. Na verdade, está aí para, junto com a indústria, com a estação de tratamento de esgoto, buscar, identificar e buscar uma solução. A universidade pode ser um grande agente de desenvolvimento do nosso estado. E hoje está, assim, equipada, por isso que a gente fica animado, viu, Otair, mesmo com todo esse cenário. Está equipado. Tem muitos equipamentos, né, muitos laboratórios, e tem gente, né? E tem inteligência. Exatamente, o que faz toda a diferença é a inteligência. Sem né? dúvida. E aí a gente vai entrar nesse cenário de corte, de redução, mas a gente entra com uma condição também intelectual e de equipamentos privilegiada. Vai exigir da gente muita sabedoria para poder fazer essas pontes, né? A área de tráfego, engenharia de tráfego, controle, sistemas de controle de tráfego, né? Foi citada pela Câmara de Goiânia, acho até engraçado isso, vereador. Nós podíamos contratar o UFG para fazer aqui, ao invés de contratar Eliseu Copper. Só que essa coisa não sai de um dia para o outro. A quantidade de ter um projeto de desenvolvimento. Nós temos um curso pioneiro no Brasil de engenharia de transporte que funciona lá em Aparecida. Né? Engenharia de transporte, especialistas do mais alto nível estão conosco justamente para pensar em soluções de logística e de fluxo. E quantos municípios aí ficam lutando aí para identificar a sua vocação, por exemplo, né? E não buscam apoio de instituições como a UFG para poder identificar e desenvolver a vocação? É turismo ou produção de cerveja, né? Uhum. De repente pode ser isso. Eu vou dizer uma coisa, olha, tem um trabalho, inclusive um trabalho muito interessante da UEG, no município de Ipameri, que mostra a vocação de algumas regiões do estado de Goiás, já que você está falando de algumas bebidas aqui, eu vou falar de uma outra. E comprovadamente faz sucesso. Nós já temos um caso em Cocalzinho,
mas agora com muita mais base científica, está sendo feito em Ipameri um trabalho de desenvolvimento de vinhos de boa qualidade sendo produzidos aqui. Então, nós podemos utilizar o nosso clima para sair dessas alternativas mais corriqueiras, que é o produtor ficar eternamente refém de determinadas atividades agropecuárias que têm uma baixa rentabilidade. Ele pode mesclar aquela atividade, né, por exemplo, o leite, com outras atividades e agregar renda ali. E a gente tem condição para isso. Agradecemos aqui a audiência da Jéssica Santilo, a Raquel Ferreira, o Reale Palazzo Martini, tá? Conste em ata. Conhece o Reale? É demais, tá sendo do Goiânia, igual eu. Tá triste com o Goiânia? Vai ser o quê, né? Eu gosto do Goiânia. Rapaz, a torcida é grande. Para mim, é o time mais simpático. A Não marca ofende mais ninguém, simpática. Né? Não ofende ninguém. Todo mundo torce E a pro torcida Goiânia. pro Goiânia subir é grande. Hoje. É verdade. É eleita também pela gentileza, Marclay Matos na produção aqui do nosso Viva Voz, esse quadro de entrevistas do Diário de Goiás com a repercussão da Vinha FM também no diariodegoias.com.br. Reitor eleito da UFG, Eduardo Madureira, vamos acompanhar o seu mandato, né, na expectativa, né, de que a UFG possa sobreviver, né, e continuar a contribuir para a sociedade. Quanto mais acelerado, melhor. Obrigado. Obrigado, Açaí. Obrigado, Vacil. Agradeço pelo espaço, né, no veículo importante, e me coloco à disposição para a gente sempre estar batendo papo aqui nos próximos meses, nos próximos 4 anos. Obrigado. Até breve. A você, internauta. Pois não? Só para avisar o internauta que daqui a pouco você já publicou um texto sobre a foto, e tem texto também no blog sobre a foto encarada. Ah, sim. A foto do... Vamos fazer uma simulação aqui? Só não precisa participar, não, porque só pode ficar em alguma dificuldade política. Mas Marconi Perillo e Ronaldo Caiado se encontraram numa igreja, na Assembleia de Deus. E ali, os dois foram se cumprimentar. E aí, o fotógrafo J. Eurípides pegou um flagrante. Parabéns a ele. Os dois, parabéns foto a ele. Fantástica. É a foto da semana, quiçá do mês. Fantástica. E aí... Marconi Perillo e Caiado, olho a olho, frente a frente. Como é que é? Não, e a foto ela tem que ver a foto. Ela tem muito mais coisas. Tem o Íris sorrindo atrás. E tem o Zé Elton atrás do Marconi. Rindo para o Íris atrás do Marconi, assim, na sombra. Ela é emblemática. Por isso que as fotos que causam furdúncio. Elas são emblemáticas porque elas carregam muito simbolismo. Ela não é só um aspecto. Por isso que escrevi também no meu endereço, altaitavaz.com.br, uma foto, personagens e muitos significados. Isso. Então deu uma, como diz o Everton Baiano, deu uma sapituca no furdúncio. Ele é um poeta, né? Obrigado a você, internauta, por nos acompanhar. Diariamente, informações, entrevistas ao vivo. O Diário de Goiás, agora em julho, continua na sua trajetória, marcando aí mais de 1,5 milhão de page views. Obrigado a você pela gentileza, pela audiência, pelo compartilhamento. Até a próxima oportunidade.